E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Aurila aqui falando. A gente vai ter mais uma aula de filosofia. Hoje eu vou trazer para vocês um filósofo bastante importante para a filosofia tradicional, que é Platão. Nós já conversamos sobre Sócrates e no caso Platão foi aluno de Sócrates, tá certo? Tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi Platão quem escreveu. Sócrates não tinha deixado nada registrado. Então a gente vê o pensamento, a filosofia socrática nos textos de Platão, ok? E Platão vai então abrir, fundar uma escola filosófica chamada Academia, é a Academia de Platão. E ela vai receber esse nome por conta de uma homenagem que fizeram em um jardim a um herói chamado Academo. E esse jardim levava o nome dele, por isso que o nome ficou Academia, que eles se reuniam nesse local, beleza? Então, continuando aqui, esse quadro já é conhecido de vocês, é o quadro que mostra aqui vários filósofos, né? A escola filosófica aqui presente, os pré-socráticos, vocês já conheceram alguns deles. E no centro, o Rafael Zanzio dá uma ênfase nesse quadro chamado Escola de Atenas a Platão, do lado de Aristóteles, tá certo? Platão ele está aqui no meio apontando para o alto com o dedo indicador fazendo referência ao mundo das ideias, que a gente vai explicar o mundo inteligível, ao mundo do pensamento. E do lado Aristóteles, que foi aluno de Platão, né? O Platão segura o Timeu, um livro Timeu, e o Aristóteles segura um livro chamado Ética que ele escreveu e ele aponta para frente. O Rafael Zanzio, ele resolveu colocar no lugar do rosto do Aristóteles o próprio rosto dele, do pintor Rafael Zanzio. E no rosto de Platão ele colocou o rosto, pintou o rosto de Michelangelo, porque o Rafael Zanzio era aluno do Michelangelo, assim como Aristóteles era aluno de Platão. Beleza? Só uma curiosidadezinha a respeito desse quadro. Mas vamos lá. Começando então aqui. O Platão ele vai falar que existem duas realidades distintas de mundo, né? O que ele vai chamar de mundo dos sentidos, o primeiro, e o outro, mundo das ideias. Hoje nós vamos falar do primeiro, do mundo dos sentidos, e na próxima aula a gente explica o mundo das ideias, tá ok? Então aqui, para saber o que ele queria falar sobre a questão do mundo dos sentidos, Platão dizia que nós não podemos confiar nos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar, certo? Nós devemos evitar as seduções dos sentidos. Uh, por exemplo, eu vou tentar aqui falar. Você já deve ter sentido o gosto de alguma coisa que comeu e na verdade estava comendo outra coisa, ou então, por exemplo, na escola, quem nunca tomou um suco de acerola pensando que é goiaba, né? Enfim, os sentidos, os cinco sentidos, né? Eles nos enganam. Isso é o que ele vai chamar de mundo dos sentidos, ou mundo sensível, ou mundo sensorial. Existem essas três formas de falar disso, certo? Que se dá pela questão dos cinco sentidos. O olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. São os cinco sentidos. É assim que a gente conhece as coisas. É assim que a gente descobre o mundo ao nosso redor. As crianças elas vão crescendo, percebendo, ouvindo as coisas, observando, sentindo o gosto das coisas, o perfume das coisas. E assim vão criando o seu entendimento acerca do mundo, né? Através das experiências que elas vão tendo. Porém, só os sentidos não bastam para Platão. Nós temos que ir para o mundo das ideias, que a gente vai explicar na próxima aula, né? Porque, repetindo, os sentidos podem nos enganar, certo? Quem nunca ouviu alguém lhe chamando e quando você foi olhar não tinha ninguém? O povo diz que pode ser as almas, né? Enfim, essa é a questão aqui dos sentidos. E para a gente tentar ver isso na prática, eu vou trazer agora algumas imagens que a gente vai tentar brincar um pouquinho, usar um pouco a questão da visão, como os sentidos da visão podem nos enganar. Eu não sei se essas próximas imagens que eu vou mostrar vai ter o mesmo efeito se eu tivesse na sala de aula com vocês, com a parede
projetando isso aqui de forma maior, né? Do que vocês vão ver aí na tela do celular ou do computador de forma mais reduzida. Eu não sei se vai ter o mesmo efeito que eu gostaria, mas a gente vai tentar. Por exemplo, aqui, vamos fazer a leitura dessas palavras, das cores, tá? Juntos, assim, para ver como o cérebro da gente não vai ter nenhuma dificuldade. Amarelo, azul, laranja, preto, vermelho, verde, roxo. Amarelo, vermelho, laranja, verde, preto, azul, vermelho, roxo, verde, azul, laranja. Mas se eu pedir que vocês digam as cores, o cérebro vai ter uma dificuldadezinha maior. Quer ver? Vamos lá, vou tentar. Vou me enganchar em algum canto, mas vou tentar. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, laranja, amarelo, azul, azul, desculpa, azul, preto, azul, vermelho, verde. Tenta aí você como dar uma dificuldade. Estão vendo como os sentidos nos enganam? Assim, a nossa percepção visual brinca com o cérebro às vezes. Vamos lá. Aqui nessa imagem, há pessoas que estão vendo uma jovem, outros estão vendo uma velha, outros conseguem ver as duas na mesma imagem. E aí, vocês estão vendo o que? A velha? A velha está aqui, né? O rostão dela, aqui é o narigão dela, o olho dela, a boca, né? E o queixo, certo? Aqui é a cabeça dela. A jovem já aqui olhando para o lado, assim, para trás. Aqui a testa, o olho, o nariz, né? Aqui seria a boca, o queixo, né? Isso daqui seria a orelha dela, né? Enfim. Nessa imagem, o que é que a gente visualiza? Tem gente que vê um velho careca enorme, mas ele não existe. O que existe de fato é esse velho aqui e essa mulher aqui segurando um bebê, eu acho que no colo, e o cachorro, né? Aí tem gente que diz que o cachorro é a mão do velho, mas não, né? Isso daqui é usado na psicologia, numa área chamada Gestalt, para tentar estudar a questão da percepção dos sentidos. Vamos lá. Aqui não é o que vocês pensaram, é um gato, um armário com a garrafa e umas folhas caindo aqui, uma cortina, uma taça e um par de meia no varal. As mentes poluídas aí podem ter visto outra coisa. Próxima imagem, a gente pode achar que é uma caveira, mas não é. É uma mulher na frente de um espelho, de uma penteadeira. Próximo aqui, se eu perguntasse quantas pernas tem um elefante, a gente sabe que existem elefantes de 4 pernas, né? Mas se você for contar aqui, talvez veja 6, 7. Ok? Vamos pra frente. Quantos cavalos tem nessa imagem? 1, 2, 3, 4. Eu tô vendo 5. Acharam o quinto? Vamos lá. Tá aqui 1, a cabeça dele e o corpo dele. Tá aqui 2, a cabeça e o corpo. Tá aqui a cabeça e o corpo do outro 3. Tá aqui um pequenininho 4. E tem um aqui escondido entre eles, né? O focinho dele aqui, os olhos. 5. Beleza? Próxima imagem, a gente vê. Tem gente que vê direto de cara uma velha e um velho. Mas não, tem um cara segurando um jarro na cabeça, um homem de chapéu tocando violão. Né? Então não existe esse velho, nem existe essa velha, né? Isso aqui é uma garrafa, aí tem gente que diz que é o brinco da velha. Ali é uma mulher numa porta, e tem gente que diz que é a orelha do velho. E tem aqui no meio, né, gente, um cálice dourado que muita gente esquece desse detalhe mais destacado aí da imagem para ver as outras coisas. Vamos lá. Essa imagem aqui é um pouco confusa. Esse pessoal aqui, eles estão em cima ou estão embaixo? Esse cara aqui, ele está descendo da escada ou está subindo? Né? Porque aquelas pessoas estão olhando para baixo. Então eles estão embaixo ou estão em cima? Meio confuso, né? Vamos lá. Essa imagem, você vai olhar para o centro e tem essas bolinhas rosas. De repente você está vendo uma bolinha verde que não existe. Né? Quando apaga aqui a luz da róseo,
aparece uma verde que na verdade não existe ela. Só existe as rosas. Louco, né? Essa imagem aqui são dois círculos aparentemente deformados, mas eles são dois círculos de circunferência, diâmetro, raio perfeito. As mesmas medições, mas a gente tem a sensação que estão amassados. Nessa outra imagem, a gente tem a sensação de que ela está parada, e eu não sei como é que isso vai funcionar no celular de vocês. Porque aqui, se eu estou aqui de frente dela e vocês estivessem na sala, se vocês mexessem um pouquinho a cabeça, ela iria mexer um pouquinho levemente. Talvez se você afastar um pouquinho o celular, vocês percebam um pequeno movimento, né? Mas ela está parada. Vamos lá. A mesma ideia aqui, você perceberia um certo movimento se estivesse em uma aula presencial, não sei se aí tem o mesmo efeito no celular de vocês. Aqui eu perguntaria o seguinte: se eu colocasse uma bolinha aqui, essa bolinha iria descer por um lado, subir, essas linhas elas estão um pouco inclinadas, um pouco para baixo, um pouco para cima, como é que é isso? Na verdade não, elas são paralelas e perfeitas, né? Não existe nenhuma inclinação aqui. Mas por conta da posição desses quadrados aqui, dá essa sensação de que elas estão inclinadas, né? Aqui nessa imagem, se eu perguntasse qual das três linhas é a maior, talvez vocês me responderiam a do meio. Mas, na verdade, elas têm o mesmo tamanho. Aí, por conta dessa abertura para fora aqui da seta, talvez a gente pensasse que fosse a do meio, certo? Essa imagem dá uma impressão de que está tudo embaralhado, mas, na verdade, são quatro círculos que não se tocam sequer. Eles são não tem nada, não é um nó aí não, é só quatro círculos independentes. Mas a gente tem a sensação que está tudo misturado aí, né? Mas não é. No Data Show vocês teriam dificuldade para ler isso. E é uma frase que está escrito: o pior cego é o que não quer ver. Talvez no celular vocês não sintam essa dificuldade, né? Aqui, se fosse no Data Show, você teria que forçar um pouquinho a vista para formar a frase, né? Formar as palavras da frase. Nessa próxima imagem eu tenho aqui dois círculos no centro e eu perguntaria qual é o maior dos dois. A gente tende a achar que esse é o maior porque ele está próximo de bolas menores e esse é o menor porque ele está próximo de bolas maiores. Mas na verdade os dois têm a mesma dimensão, não são do mesmo tamanho. Ok? Nessa imagem aqui, eu acho que vocês já viram pela internet isso. Se você focar nesse ponto fixo, aumenta a luz aí do celular, focar e passar assim uns 15 segundos, 20 segundos sem piscar olhando e tudo, e depois fechar os olhos bem fechado, você consegue ver o rosto de Jesus. Ou então, se você estiver num ambiente escuro, depois olhar para a parede, para o teto, você consegue ver, certo? Eu não sei se aí no celular de você vai conseguir. Afasta, olha, 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 olha e depois olha para outro lugar, ver se você consegue ver. Beleza? Olá, dá um tempinho. O pessoal diz que quem não vê, quem não enxergar Jesus é porque a fé tá pequena, tem que rezar mais aí, orar mais, tá bom? Brincando. Próxima imagem, certo? Vou passar. Essa mulher, ela tá girando em sentido horário e também em sentido anti-horário para algumas pessoas. Tem gente que vê ela girando para a direita, tem gente que vê ela girando para a esquerda. Tem gente que vê girando para os dois lados, certo? E aí, vocês estão vendo para que lado? Ela mudou de direção ou permanece do mesmo jeito? Certo? E a última imagem que eu queria mostrar para vocês era essa. É a mesma ideia lá de Jesus. Você vai fixar o olhar nesse ponto e quando você passar um tempo olhando, 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 você fechar os olhos, você vai ver as cores originais da bandeira: verde, amarelo, azul e branco, bem nítido, certo? Então olhou, 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 olhou e quando fechar os olhos, dependendo da iluminação aí do seu celular, se for boa, você vai ver as cores originais da bandeira. Fechou os olhos e tenta ver se enxerga isso aí. Deu certo? Espero que tenha dado, né? Se fosse na aula presencial, funcionaria melhor.
Mas vamos lá. Gente, era isso que Platão queria dizer sobre que os sentidos às vezes prega peça, né, nos engana. E a gente não pode confiar tanto no que a gente vê aparentemente. A gente tem que embasar nosso conhecimento no pensamento, na razão, né? A filosofia vai para esse caminho agora, a partir de Platão. Beleza? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Até a próxima. Resuma a aula no caderno. Valeu!